Isso aí, pessoal. Boa noite. Obrigado aí por vocês estarem com a gente aqui no podcast mais uma vez. Hoje estou aqui com meu irmão E aí, Lucas, pessoal, beleza? como sempre, meu brother. A gente mais uma vez vai trocar aquela ideia, tomando a nossa cerveja. E hoje com um convidado assim que está enchendo a gente de orgulho, uma das principais lideranças políticas de São Bernardo, um amigo, Julinho Fusari. Uma honra. Obrigado. Boa noite a Boa todos noite. que acompanham vocês. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, pelo podcast de vocês, levando informação, conversando com o pessoal em casa. E para mim é um prazer estar aqui entre amigos. Tiago, o Lucas e mandar um abraço O patriarca. patriarca da família, o meu amigo Cabreira. Show de bola. Maravilha. Julinho, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, que assim, tem uma coisa, um assunto assim que quando eu falo, poucas coisas me emocionam e me travam assim, né? Mas uma delas é quando a gente fala das crianças que têm algum tipo de necessidade especial, algum tipo de atenção, um cuidado que a gente tem que ter. Isso realmente me tira. E eu vejo assim que se não for no estado, assim, no país, a pessoa mais engajada, né, para tratar principalmente do autista, hoje é você. Como que isso pegou para você? Da onde que surgiu essa sua iniciativa? Tiago, a política na minha vida, eu venho para a vida pública e a política foi uma missão. Eu sou cristão e entendo que foi uma missão, foi um chamado. E o TA, o transtorno do espectro autista, também foi um chamado, foi uma missão. Talvez de uma maneira que talvez nenhum pai ou mãe gostaria que o fosse, mas na ocasião foi. Há 9 anos atrás, por conta de um diagnóstico do meu filho, Juliano, de TDAH e TA leve, nós descobrimos aí um mundo que até então eu ignorava. Ah, ele tem até a leve, então. Tem, Não bem só, leve. não só né? TDAH, Mas mas o TDAH dele o Ju, ele toma Ritalina 30. ele é ativo. Ele é ativo, ligado no Tem energia 380. pra sobrar. E aí foi um universo que se abriu para mim. Fomos procurar ajuda de especialista. Nós estamos falando de há 9 anos atrás. Ninguém falava sobre o autista. E aí, ou mesmo o TDAH. Se falava muito pouco, a gente não sabia, né, o que era isso. Talvez nós, e tem a questão hereditária, fomos tratados como algumas pessoas. Ah, esse garoto é bagunceiro, esse garoto... Não é? Eu era burro, eu ia mal na escola, eu fui alfabetizado na 3ª série do primário. Olha aí. E, é só burro e preguiçoso. Que bom que hoje tem, né? Nós temos como descobrir, tratar, medicar, né? E aí foi aí que se iniciou a história. Aonde? Clínicas, nas clínicas. E aí encontrei muitas famílias. Eu falei, poxa, como é que eu ignorava isso tudo? Naquela ocasião, há 9 anos atrás, a cada 106 crianças que nasciam, uma era TA, uma era autista. Este ano, a prevalência a cada 33 crianças que nascem, uma é autista. Segundo estudos de cientistas renomados norte-americanos, onde a questão do tratamento do autismo, onde medicação, onde eles estão à frente, cientistas afirmam que até o ano de 2025, este número aí poderá ser a cada 2 crianças que nascerem, uma CTA. Ô, louco. Então, já naquela ocasião, a gente começou aí a entender um pouco mais e começamos a discutir políticas públicas para poder promover a inclusão dessas crianças. E até para o pessoal identificar, assim, de repente em casa, às vezes tem uma dificuldade com os filhos. Como que o seu filho apresentou isso para você? Como que você descobriu nele? Cara, eu sempre falo para as pessoas, se eu escolher 10 vezes um filho, eu escolhia o Juliano, porque ele é uma bênção de Deus. Eu sempre fui um garoto muito arteiro, né? Meu filho é um garoto super obediente, sempre foi um garoto assim, muito, muito, muito bonzinho. E, de repente, aos 9 anos de idade, começou a vir reclamação da escola, né? Não tá prestando atenção, tá atrapalhando o andamento da sala de aula. E a gente sempre percebeu que ele era agitado, mas até então, né? E aí, aquela coisa, pai cobrar, né? Cobrei uma vez, 2, a terceira, aquela coisa. Cara, não sei mais o que fazer com você.
O que vai ser de você no futuro? Com mais energia. E aí ele chorando, ele olha pra mim e fala, pai, me ajuda, tem alguma coisa mais forte dentro de mim. Nossa. É uma culpa que eu carrego até hoje, porque ignorar o tema, né? Que pouco se falava. E aí eu falei, opa, vamos procurar ajuda. E aí fomos procurar ajuda. Aí psicólogo, psiquiatra, e aí descobrimos, tratamos. E esse ano nós somos abençoados, porque ele sempre falou, pai, eu quero fazer farmácia e tem que ser na USP ou na Unifesp. Eu falo, rapaz, você é... Pô, né? E aí ele tinha tentado a primeira vez, ficou ali na boca, 2 para poder entrar. E aí ele me deu uma lição de vida. Porque eu falei, cara, vamos procurar uma outra, o pai te ajuda e tal. Aí ele falou, não, pai, tem que ser uma dessas 2, porque aqui são as melhores. Ele falou, eu queria te pedir uma coisa. Eu queria estudar esse ano para tentar de novo. Vamos lá. E aí ele prestou o USP, ele passou na primeira fase. Para mim já tinha missão cumprida, são só 75 vagas. E ele passou, foi para a segunda fase, na segunda fase ficou na espera. E na Unifesp ele entrou e começou a faculdade esse ano. E tá feliz da vida, cara. Fazendo o que ele queria, onde ele queria. A família... Só tenho a agradecer a Deus. Você vê a dificuldade... desculpa, Lucas. Mas a diferença de você ter descoberto e ter dado atenção... que provavelmente ele não teria chegado onde ele chegou se você lá atrás, há 9 anos atrás, não tivesse tido essa conversa com ele, essa atenção que vocês deram. Você me interrompeu, mas eu ia falar justamente isso, cara. Você fala, porra, até eu me culpo por ter sido exigente com o cara e tal. Meu, ele tinha 9 anos, você não sabia, você veio pela emoção também. Tá acontecendo uma coisa, qual que é? Como pai, tenho que... Como pai, falou, meu, vou corrigir, vou ir atrás. Mas a partir do momento que você descobriu e foi atrás e resolveu, tratou, cara, parabéns. Porque assim, o difícil é você não saber, você só criticar como pai, né? Mas, pô, descobrir. A mesma coisa de depressão, TDAH, TA, meu, descobrir e não fazer nada é uma coisa. Ou não descobrir. Pô, descobriu, acho que não descobriu, acho que é o pior. Cara, imagina não descobrir. E o que é legal, e é só brigar. Quando você mergulha, de fato, no mundo, existem casos, cada autista ele é único. Cada autista é único. E nós temos 3 níveis, né? Tem o nível 1, 2, o 3, antigamente chamado de leve, moderado e severo, nível de suporte. Claro que o nível de suporte 3, a gente vê, né? Então, não se comunica, não tem assim, muita crise, não tem interação social. Então, assim, mas eu conheci alguns autistas, criança de 7 anos, que fala inglês, cara. Assim, fala de verdade, né? Cara, quem não tem... Essas crianças que não têm interação, não tem social, como que a gente... Uma pessoa de fora lida com isso? Porque eu tô de fora. Encontrei uma pessoa dessa na rua, assim, com TDAH do nível 3, que você falou? O TA, né? O TA. Você não vai saber identificar a primeira coisa, né? E aí é onde entra uma das suas leis, né? Foi aí que começou o caminho. Foi justamente aí, Lucas. As mães falavam... O que acontecia? A gente percebia, o número era grande, onde estavam? Era essa a pergunta. Saber, né? Se o número era grande, onde estavam essas pessoas que a gente não enxergava? Estavam invisíveis da sociedade. Porque elas acabam se excluindo. O pai e a mãe muitas vezes deixavam de se socializar. Não iam para festas, não iam para o shopping com a criança. Por quê? Justamente porque é uma deficiência não visível. Muitas vezes uma criança, você vai olhar a criança diferente do PCD, diferente do Down, que você não vê a deficiência, e aí, às vezes a criança entra numa crise, e aí ela se joga no chão, tá chorando em crise, ou é agitada, tá mexendo em tudo, e as pessoas olhavam e recriminavam aquela criança, ou a mãe, o pai, que não dá educação. Né? E aí, primeira demanda foi, poxa, Rosária, placa de atendimento preferencial. As pessoas precisam entender que existe o TA, que é um transtorno, que é uma deficiência não visível, para que a gente possa ter atendimento priorizado nas filas, igual cadeirante, gestante, idoso. E aí nós aprovamos uma lei de minha autoria, que coloca, hoje quando você virou comum, vai no banco, vai no supermercado, você vai nas lojas, está lá, cadeirante, gestante, idoso, e está o símbolo do autismo. Mas essa lei nasceu aqui em São Bernardo do Campo, foi uma lei de minha autoria,
Aproximadamente 6 a 8 meses depois, na época o governador era o Márcio França, através do deputado Alex Manente, ele pede a lei, conversa com o Márcio por decreto faz essa lei se tornar uma lei estadual. Só que isso por si só, depois a gente começou a perceber que não estava resolvendo tanto problema. Por quê? A mãe, estava lá o símbolo, mas a mãe estava na fila de atendimento preferencial e estava com a criança. E às vezes aquela criança agitada, mexendo nas coisas. A mãe nova, muitas vezes. E as pessoas falavam, por isso que a criança não tem educação. Mexe em tudo. É desse jeito o comportamento dela. A mãe não tem educação, está numa fila de atendimento preferencial, quando não era para estar, porque a deficiência é não visível. E aí, muita demanda com relação a isso. A criança no shopping, chorando no chão, e as pessoas passavam e falavam assim, mãe, dá uns tapas na bunda que resolve, isso é manha. Né? Porque, né? Então, as pessoas não reconheciam que ali existia não só as pessoas, né? Acho que o maior a problema sociedade não reconhece. Mas imagina um pai não reconhecer também. Também. E aí, o que nós fizemos na ocasião, quando veio essa demanda? Eu falei, como resolver isso? Porque às vezes nem o pai sabe, nem a sociedade, como que vai resolver? E aí foi que surgiu a lei do cordão girassol para a sociedade. Por quê? Qual que é? Que é o instrumento para dar visibilidade a essa deficiência. O símbolo dos autistas é um girassol. Da deficiência não visível. Da deficiência não visível. O do autista é o quebra-cabeça. Tá. E aí, eu vi, assim, não inventei a roda. Nos aeroportos da Europa, principalmente na Inglaterra, é muito utilizado um cordão girassol para identificar as pessoas com deficiências não visíveis. E eu lendo sobre isso, eu disse, poxa, que maneiro. Por que não trazer isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia? Pô, vai completar a lei da placa de atendimento preferencial. Tá lá, tá aqui, identificou. Boa. Pô, vamos trazer para o dia a dia. E aí, quando eu apresento esse projeto de lei, fui criticado por alguns, viu? Alguns colegas, a sociedade, alguns diziam, olha, vai pôr uma coleira no meu filho, ninguém vai pôr. Fazer uma avaliação equivocada porque desconheciam o tema, né? E aí, vamos à lei. A lei pegou, foi um sucesso em São Bernardo do Campo, em inúmeras cidades do estado de São Paulo e até fora do estado de São Paulo, começaram a pedir ligação no gabinete, muitos gabinetes de outras cidades, pedindo a lei para que eles pudessem aprovar nas suas cidades. E também, mais uma vez, o deputado o Alex, ele pede a lei, ele vai para Brasília, vira relator dessa matéria e é aprovado na Câmara Federal. O cordão girassol agora vai se tornar uma lei nacional, uma lei que nasceu aqui. Cara, isso é tipo corrente do bem, né? É isso, exatamente corrente do bem, né? E aí o que está acontecendo hoje? Olha como a mudança de comportamento da sociedade por conta de algumas ações. Hoje as pessoas, quando vê uma criança chorando no chão do shopping e vê a mãe com o cordão girassol, ou mesmo a criança, eles deixaram de recriminar, passaram a oferecer ajuda. Começaram a ver uma criança mexer nas roupas dentro das lojas, em algum lugar, e aquela criança com o cordão ou a mãe começaram a entender o comportamento dela. Então, foi uma mudança de comportamento que está acontecendo da sociedade com relação à família TA. Devido ao quê? Um cordão. Teve casos de repercussão nacional até, de motorista de ônibus que pedia para a mãe descer com a criança. Porque a criança, por algum motivo, entrava em alguma... Né, entrava num distúrbio. E aí o motorista achava que era falta de educação, mandava descer. E aí a mãe falava, é autista, pô, vocês não podem tratar assim. Porque o motorista também não tinha essa informação. E é o que você falou, hoje em dia, uma criança com um cordão desse. Se um motorista que tomar uma atitude com uma criança dessa, você pode ter certeza que em volta vai todo mundo defender a criança, porque vai identificar ela como... E aqui em São Bernardo do Campo nós aprovamos também, no assento preferencial, nos ônibus municipais, também é uma lei de minha autoria, tá lá, cadeirante, gestante idoso e o autista. E é um barato feedback que você tem das mães dessas crianças. Algumas mães me relatam, meu filho sabe que ali é o assento dele, Julinho. Então o que acontece? Quando eu entro no ônibus, se tem alguém sentado lá, ele chega lá e fala, ei, você podia levantar? Eu sou autista, esse lugar é meu. Que legal. É mesmo. Tão barato, né? Que legal. Puta, muito legal. Quem não quer ouvir a verdade, não pergunte para um autista. Ele fala. Se perguntar se tá tudo bem, ele vai falar. Ele vai falar. Cara, sabe o que eu ia te perguntar?
eu acho que a pessoa ideal para responder. Com certeza você já viu um vídeo no YouTube, um menininho com fone de ouvido girando. Já viu? Não, eu não vi o vídeo, mas pode perguntar aqui. Meu, ele girou muito rápido. Ele colocou a música, girou. É incrível o vídeo, porque ele para. Quando ele para, ele sai andando reto. E ele tem o TA. Eu falei, meu, como que explica? Você já estudou alguma coisa nesse sentido? O que acontece? Uma a cada 6 crianças autistas tem hiperaudição. Na época que nós éramos crianças, falava, super audição, poxa, Superman, é bom pacas, né? Já pensou, eu quero ter a super audição do Superman, né? Não era isso? Mas, pelo contrário, você imagina você ouvir aqui a nossa conversa, ao mesmo tempo você ouvir um garfo caindo lá no outro cômodo, ouvir o que eles estão conversando ali do lado, ouvir isso tudo ao mesmo tempo, isso incomoda. Sim. Uma criança autista, um autista, ele não consegue ficar num ambiente onde tem muita conversa, onde tem muito barulho, som alto, isso tudo mexe, desregula ele. Então, muitas vezes o autista, ele utiliza o fone de ouvido, tá? E às vezes até com música, viu? E às vezes sem nada, só o fone mesmo, um abafador, para ele se autorregular. Para ele não ouvir isso tudo ao mesmo tempo. Então, e às vezes tem alguns comportamentos que eles têm, às vezes andando para lá e para cá, dá aquelas... Quando a gente fala, nossa, ele tá se autorregulando. Legal. Cara, você vê sobre essa questão de culpa, né? O meu filho, que tem TDAH também, a briga nossa da família, desde que ele é pequenininho, era quando alguém cantava dentro do carro. Ele, para de cantar. Como para de cantar? Nós estamos dentro do carro, estamos ouvindo música, vamos cantar. Não quero que canta. E até hoje. E assim, a gente começou a entender que ele tinha essa dificuldade. Mas antes da gente saber, a gente massacrava. Onde que entra a religião nisso? Eu falo que o homem de pouca fé, ele acredita no acaso ou na coincidência. O homem de fé acredita na providência. No meu primeiro mandato, quando eu chego na Câmara Municipal, se discutiu muito a questão da ideologia de gênero ser ensinada nas escolas municipais. E eu, como cristão, eu estava lá fazendo um enfrentamento a essa questão. Eu não acredito que foi acaso. E nós conseguimos vencer essa batalha. E depois, eu estar na Câmara Municipal, já estar vereador, e com o diagnóstico de TDAH do meu garoto, naquele momento, eu ter passado por essa questão, né, de cobrança dele, poderia ter acontecido com a mãe. Sim. A mãe também cobrando, mas, né, foi comigo. Eu estar num consultório e conversar com outras mães. É uma coisa... E algumas coisas que aconteceram que... Tá bom, quem acredita em coincidência eu respeito. Eu acredito em providência. Então, para mim, é uma missão. Como que tava tudo... As peças se encaixaram tão bem para você chegar onde você chegou. E aí eu falo que a placa de atendimento preferencial, uma sugestão virou hoje é uma lei nacional. Aí o cordão girassol... eu tô dizendo, foi resistência. Até eu tive assessor que falou: cara, você acha que isso é uma boa ideia? Fulano colocou na rede social lá e estão batendo. Eu tinha convicção do que eu estava fazendo. E hoje está se tornando uma lei nacional. E tem alguma coisa assim, essas foram quais são as principais que já estão em vigor? Já estão em vigor, a lei do cordão girassol, assento preferencial no transporte público municipal, a placa de atendimento preferencial, né, na fila de atendimento preferencial, estacionamento preferencial, e criamos também o Dia da Conscientização do Autismo em São Bernardo do Campo, que todo ano a gente faz com que uma grande ação na Câmara Municipal, onde a gente vem médicos, profissionais renomados na causa autista, então vem de neurodentista, advogado, pessoas renomadas e parceiras na causa do TA, para poder palestrar sobre o tema. E embaixo a gente faz uma grande ação com essas crianças e lota sempre a Câmara, porque é muita informação. E tem alguma lei que ainda não foi aprovada, mas assim, que você acha que, vai fazer diferença? Você ainda tem mais projetos? Nós temos 8 leis tramitando na Câmara Municipal em defesa do autista.
Uma ela vai ficar inócua, graças a Deus. A lei não precisa ser minha, não. Né? É importante que ela exista, que é o fim da validade dos laudos para o autista. Eu apresentei há um bom tempo na Câmara Municipal para acabar com essa questão de validade, para que ele não perdesse o direito que ele tinha enquanto autista por conta de um término de uma validade de laudo. Mesmo porque, uma vez autista, sempre autista. O autismo não é uma gripe, você vai sarar, né? Você pode ter melhoras. Então, por isso que eu defendo o centro de referência para tratamento da criança autista. Por quê? Porque já comprovado, diagnóstico nos primeiros anos de vida, tratamento com múltiplas terapias, que é o ABA. Você vai ter um indivíduo na fase adulta com autonomia, com independência, né? Então, assim, o que ocasiona essa questão da validade do laudo? Hoje, uma criança que vai na escola municipal e ela é autista, algumas dessas crianças ela têm seletividade alimentar. Eu conheço um garoto que a mãe fala, ele só come ovo. É ovo cozido, é ovo frito, é ovo mexido. Eu adoro ovo também, mas ele só come ovo, né? E aí, laudado isso, ele tem direito, a escola é obrigada a dar o ovo para ele. Muito bom. Né? Ele tem direito ao transporte público. Ele tem direito ao transporte escolar, porque ele é autista. Ele tem direito a um auxiliar pedagógico em sala de aula. É direito dele, garantido por lei. Agora, o laudo não validado, essa questão da validade do laudo, ele deixa de ter todos os seus direitos assistidos no município. E aí ele tem que passar de novo com um neuro para poder renovar este laudo. E hoje, para passar com um neuro, demora mais de ano. Olha o prejuízo que você causa para uma criança. Então, meu projeto de lei era o quê? Ele não perdesse os direitos por conta da não renovação de laudo. Mas ficou tramitando, está tramitando e já aprovou em Brasília. Aprovou no Senado Federal e aprovou na Câmara Federal. Só falta ser sancionada a lei. E aí, legal. A minha lei fica inócua essa e não tem problema. Mas eu tenho outras tantas aí tramitando. Mas hoje aqui em São Bernardo acontece isso? Acontece. Eu tenho um monte de reclamação. Aí a gente podia avançar aqui. Mães que nos procuram porque estão investigando o transtorno do espectro autista das crianças. Já está o caminho avançado que, olha, a criança tem tantos anos, já não fala, a criança não faz comunicação visual, quer dizer, já tem... Mas ela precisa passar com um laudo, com o neuro laudar. Já tem um diagnóstico. Só precisa passar com o neuro para poder laudar. E aí o que acontece? Não consegue passar com o neuro. E aí perde todos esses direitos. Nem tem os direitos assistidos por conta disso. Né? Então, assim, é preocupante isso. E eu tenho outros PLs aqui também, Thiago, que eu acho que são inclusivos. Né? Por exemplo, obrigar todos os cinemas da cidade a ter uma sala adaptada para o TA. Você tem ideia de quantos TA tem em São Bernardo? Olha, não dá para a gente precisar, mesmo porque a grande maioria não está laudado, talvez, ou uma boa parte não esteja laudado. Mães que me procuraram ontem, por exemplo. Eu tenho uma mãe que me procurou ontem. Esteve no gabinete, mas assim, são inúmeras todos os dias, seja por falta de auxiliar pedagógico em sala de aula. É importante frisar, o autista ele não precisa de cuidador. Né? Principalmente o nível de suporte 1 e 2. Não é cuidador. Ele tem autonomia, muitas vezes, de ir até o banheiro. Muitos autistas têm. Outros não, mas dependendo do nível de suporte, ele tem. Ele precisa de auxiliar pedagógico, que é isso que a lei garante para ele. E o município tem dado o quê? Cuidador. Não é isso. Porque senão ele não vai ter evolução. Por que ele precisa do auxiliar pedagógico? Porque ele é diferente, então ele tem uma outra maneira de aprendizado. O auxiliar pedagógico que estudou para isso, ele tem como aplicar as tarefas para esse garoto para que ele chegue no mesmo resultado que os coleguinhas dele estão chegando na sala de aula. Agora, você não dá um auxiliar pedagógico e você coloca um cuidador porque é mais barato, isso não é inclusão. Você está só colocando lá e cumprindo o que a lei fala, que você tem que colocar junto. Mas você não está dando a oportunidade dele poder chegar no resultado final que os colegas deles irão chegar no futuro. E o centro, você acha que é o centro de cuidados, né, que você falou? De referência. Você acha que é um sonho atingível? Ou... Olha, Thiago, durante as eleições, eu estive com o governador Tarcísio de Freitas, na época candidato ao governo do estado, e levei essa proposta para ele.
E expliquei para ele a necessidade e que até tratar do autista é um princípio de economicidade para o Estado. E por que eu digo isso? Eu lembro desse encontro com o Tarcísio que você teve, eu lembro, acompanhei. E por que eu digo isso? E aí eu mostrei os números da prevalência. Nós não podíamos fugir disso. Se nós estamos falando que hoje 1 a cada 33 é autista, criança que nasce, e que esse número exponencialmente está crescendo, não tem jeito. Todos nós o teremos na família daqui a alguns anos. Nós precisamos de políticas públicas de tratamento para essas crianças. Bom, está comprovado, se diagnosticado já nos primeiros aninhos e meses de vida de uma criança que ele é TA, e você começar o tratamento com múltiplas terapias, este indivíduo, na fase adulta dele, ele vai ter autonomia, vai poder ser inserido no mercado de trabalho, vai se socializar, a grande maioria, né? O nível 2 e o nível 1, tranquilamente. Né? Por quê? Porque o que é o transtorno de espectro autista? É uma anomalia ali, neurológica. E aí, nesse momento, essa criança está formando os seus neurônios, né? Formação neurológica. E aí, com o tratamento, com essas múltiplas terapias, fonoaudiólogo, neuropediatra, e aí vai, você cria pontes para poder driblar essa anomalia neurológica. Tem sentido. E aí o que acontece? Por que princípio de economicidade, se você tratar agora? Porque se você não tratar, ele pode regredir o quadro dele. Então, um garoto que é nível 1 pode passar nível 2, do nível 2 pode passar a ser nível 3. E qual o futuro deste indivíduo na fase adulta? Depender do Estado, depender do LOAS, depender de programas sociais. Não vai ter autonomia, não vai se socializar. Então, investir agora no centro de tratamento é economizar no futuro. Além de dar o justo tratamento que essas crianças necessitam. Mas aí tem que saber identificar, então. Porque você chegou a identificar com 9 anos de idade do seu filho. É que não se falava. Mas agora consegue identificar antes? Sim. Hoje, vamos supor, você entendeu? Não é isso, não? Mas hoje em dia, antigamente, não era normal uma escola chamar os pais e a mãe para falar, leva seu filho num neuro e num... Hoje em dia... Hoje é normal. Hoje em dia é normal. Hoje é normal, entendi. A própria escola já identifica e já te chama. E não importa a idade, né? Não importa a idade, com 7, 8 anos, não importa a idade. E sabe o que acontece? A gente começou a falar muito do tema. Até por conta da prevalência. Então as pessoas estão, sabe? Eu recebo muitos casais que às vezes perguntam pra gente. Então assim, já nos primeiros meses não tem como... A mãe tenta fazer não tem comunicação visual. Tá? Essa criança, quando começa a dar os primeiros passos, ela anda muito na ponta do pé, enfileira, brinquedo. Então, tem alguns comportamentos que levam você a olha, precisa dar uma olhada, sabe? Ela não brinca igual. Se ela pegar alguns carrinhos, ela não vai brincar de empurrar o carrinho. Ela vai enfileirar esses carrinhos. Ela tem um comportamento diferente. Então, hoje nós temos esse conhecimento, então dá a possibilidade de você poder diagnosticar e iniciar um tratamento. Irmão, você tá vendo o trabalho que o Julinho tá fazendo, o comprometimento que ele tem, o coração que ele tá dando nesse trabalho, nesse projeto eu sou suspeito a falar porque eu conversei com ele ano passado, na época da campanha, e a gente bateu um papo, tomou um café junto, e eu senti naquele momento já o quanto era um projeto de vida dele. Que ele estava usando a política, né? O status usando o cargo dele, né? Porque ele hoje é vereador. Ele estava usando isso para transformar em realidade, e ele conseguiu. Em realidade que as pessoas com esse tipo de deficiência sintam, né? Então ele conseguiu colocar na prática. Eu visualizei isso. Eu acho que você lembra daquele café que a gente tomou, e isso realmente me marcou. Da hora. Muito legal. Não, muito. Para você deve ser uma honra você poder. Porque assim, eu acho que já ser vereador em São. Você é o cara. Né? Ser vereador. É que a gente também é suspeito a falar. A gente gosta de todo mundo, viu? Mas aqui a gente quer abraçar. Coração. O patriarca aqui é o cabreiro. Não, mas pô, ser vereador... você falando, todo o trabalho que você está tendo. É muito legal, cara. É muito. É que eu falo, você tem que se aprofundar. Não é superficial. É que sai da política. O que eu tô querendo dizer é que saiu da política. Não é. Né? É missão. É missão. Isso aí é missão de vida, cara. É missão.
Muito bom. Eu tava falando assim, ser vereador de São Bernardo, eu acho que já é uma honra. Já é uma coisa assim, pô, bacana, né? Eu fui reconhecido, e você foi reconhecido em algum momento, você não era vereador, né? E as pessoas confiaram em você e tudo mais. Hoje é fácil confiar, porque você mostrou o trabalho. Mas lá atrás, não. Então, assim, já é uma honra. Mas conseguir sair depois, né? Uma hora você não vai ser mais. E deixar um legado é muito legal. É muito gratificante, né? Bem bacana. E eu tava até dando uma olhada, e uma coisa também assim que marcou bastante, que foi até um assunto muito comentado, foi a questão dos guardas municipais nas escolas, né? Que é uma coisa que você também já bateu nisso e até eu acho que surgiu efeito, né? O que aconteceu, eu acho, e aí a gente tem que falar, olha, quando acertou, a gente tem que falar acertou. E quando errou, a gente, como parlamentar, tem que cobrar. A política não pode ser um time de futebol, né? Você não está lá para servir partidos políticos ou prefeitos. Você está lá para servir a população. Esse tem sido o meu comportamento. Acredito que o prefeito ele teve uma ação acertada quando, durante a pandemia, nós não tínhamos aula nas escolas. Então, para que manter o serviço do profissional, do agente de segurança, com as escolas fechadas? E ali ele interrompeu o contrato. Foi uma decisão acertada. Princípio de economicidade para o município. Só que as aulas retornaram. E nós sempre tivemos o vigilante, nós sempre tivemos o agente de segurança nas escolas municipais, sempre em creche, sempre tivemos. E ele não retornou este contrato. E aí começa, nós vivemos um novo momento, uma nova sociedade. O que nós estamos vendo aí, nós só ouvimos falar que acontecia nos outros países, não aqui, né? Uhum. E essa violência contra as crianças aí, contra os jovens indefesos dentro das escolas. E isso nos chamou a atenção, e eu apresentei o projeto de lei para poder obrigar o município a manter o agente de segurança dentro das escolas municipais e creches. E isso teve uma grande discussão, teve clamor popular, porque o parlamentar sozinho, se não for vontade do povo, ele não consegue, ele não tem êxito. Tem que haver clamor popular. E aí o prefeito, ele, depois de muita pressão, ele destina a guarda municipal a fazer este serviço. Né? Então ele não retorna o contrato com o profissional de segurança e destina a guarda municipal a poder estar atendendo as escolas municipais e as creches. Seria uma decisão até acertada se não tivesse tudo bem com a segurança do município, da nossa cidade, né? Quando na verdade não está. E aí você descobre as ruas da cidade do patrulhamento, né? Tirando a guarda municipal das ruas, que faz um importante trabalho na segurança da nossa cidade, né? Então, nós estamos cobrando isso. Inclusive, apresentei também um outro ofício ao prefeito para que ele pudesse estipular o quê? Um convênio com a Polícia Militar, que é a atividade delegada, que é o quê? O bico oficializado do policial militar. Ele poder, no dia de folga dele, ao invés de ele fazer bico, ele trabalhar dentro da cidade em uma parceria com o Estado, um convênio. É um bico oficializado. Olha, você cidades que isso? Apresentei um projeto, apresentei um ofício para ele. Porque a maioria faz isso já, né? Então, e algumas cidades já adotaram a atividade delegada. São Caetano do Sul, Santo André recentemente. Em São Caetano do Sul, o índice de roubo a veículos, que era o principal crime que ocorria em São Caetano do Sul, caiu em quase 90% depois do convênio da atividade delegada. Já apresentou nas cidades que têm esses convênios resultado, porque você dobra o efetivo da Polícia Militar na sua cidade. Sim. Já aceitaram isso? O prefeito respondeu que no momento, quem sabe no futuro. Deixa eu aproveitar esse gancho, porque assim, é uma coisa que interessa muito a gente. Uma boa ideia isso, hein? Porque a gente, isso impacta muito no custo do seguro de carro, que é a nossa área, né? E lá na Cabreira Seguros a gente vê essa questão do índice de roubo, quando aumenta tudo, e acaba voltando para o bolso do consumidor, porque E São Caetano é onde tem o seguro mais em conta. Exatamente, por conta de... Porque tem menos roubo. Por curiosidade, e pega uns anos atrás, qual era o valor em São Caetano e qual é o valor agora. É isso aí. E eu vi que assim, eu não conhecia... Eu peguei por cima, que você, junto com alguns outros vereadores das cidades do ABC, formaram uma frente parlamentar de segurança, é isso? Sim. Isso não existia, foi coisa recente. Foi uma coisa dos vereadores, um vereador por cidade, né? São colegas que a gente, alguns se conheciam, é formada na sua grande maioria
por profissionais de segurança. Em Diadema tem um policial, não é? O Cabo Ângelo. Cabo Ângelo, é. Nós temos o vereador Donete de Santo André, que também é policial. Conheço. Mauá também é policial, que é o Sargento Simões. Toda a cidade, a grande maioria, eu acredito que só quem não é policial, que faz parte da comissão, sou eu em São Bernardo do Campo e o César Oliva de São Caetano. E é de grande valia para o ABC porque, olha só, nós somos recebidos pelo secretário de Segurança do Estado de São Paulo, o Derrite. Ele nos recebeu lá e nós levamos uma proposta para ele para o grande ABC, que seria o quê? Uma central de monitoramento no CPA M6. Aí você fala, por que no CPA? Primeiro, porque quem sofre muito com índice de roubos, assaltos e crimes são os bairros de divisa. Pode levantar os números, Taboão, Paulicéia, aqui, Jordanópolis, Ruge Ramos, bairros de divisa. Sofrem muito com isso. Ruge Ramos saiu até no jornal. Então, tá saindo no jornal na mídia direto. Uma semana assim, uma semana não. E aí, muitas vezes o que acontece, o cara rouba nesses bairros de divisa, passa para outra cidade. A GCM já não pode ir lá na outra cidade. Porque ela não tem poder de polícia lá. Olha que coisa. E não tem comunicação. Aí vamos pensar, então, qual que era a ideia? Central de monitoramento, CPA M6, sim. Ia facilitar só na questão de segurança? Não. Se, por acaso, acontecer um acidente em São Bernardo, estiver pegando fogo um prédio em São Bernardo, for um bairro de divisa, talvez o deslocamento do bombeiro de São Bernardo vai demorar mais demorado do que vir de Santo André. Dependendo de onde é. Estando lá no CPA M6, a central de monitoramento, eles podem demandar de lá para poder chegar muito mais rápido esse socorro. Então tem essa questão de segurança que você trabalharia com toda a polícia de forma integrada para a região do Grande ABC e também essa questão aí de socorro. E aí o Derrite gostou muito, disse que está aberto ao diálogo, que é importante que o consórcio possa também se debruçar nisso para que possa se construir essa parceria. Ele fala, inclusive, de um projeto dele que é a Muralha Paulista e que dá para ser contemplado nisso. Mas foi quem? Foi uma iniciativa desses vereadores, desta comissão, que levar essa proposta. Não, essa iniciativa dessa comissão, para mim, foi uma ideia fantástica, porque é o que você falou. Chegar um vereador de uma cidade para conversar com o secretário de Segurança Pública do Estado é uma coisa. Mas se chegar a 7 cidades representadas por um vereador de cada, você é ouvido e é levado mais a sério, assim, adiante, né? E o Derrite, eu não sei se é impressão minha, assim, mas eu tô botando uma fé muito grande, meu. Poucas vezes eu senti tanta confiança, assim, num secretário de segurança que nem ele. Eu tô acreditando muito nesse governo. Eu também. Não é porque eu votei desde o primeiro turno, eu defendi, não é porque eu me identifico com as pautas, mas o Tarcísio tem se mostrado um cara técnico, um cara que vai procurar fazer um governo para atender a todos. Ele vê o Estado de São Paulo como uma mola propulsora para o país e ele tem demonstrado aí ser um... O Tarcísio ele chega a agradar a todos os lados, né? Porque hoje nós estamos vivendo uma polarização, né? Ruim isso. Gigante e chata, já deu, né? Já encheu o saco. Mas o Tarcísio é um cara que, assim, aparentemente, ele consegue... Lógico, ele tem que se manter mais à direita, mas ele consegue agradar, ele consegue... Ele parece ser mais ponderado, né? Ele tem as suas convicções. Sim. Mas ele respeita as divergências. Ele é do diálogo. Né? E ele entende, ele demonstra isso, que ele não governa só para as pessoas que defendem aquilo que ele defende. Ele governa para todos. Mas ele não abre mão das convicções dele. Isso é legal. Eu acho isso importante. E não é tudo a ferro e fogo, é com muito diálogo. E olha que legal, o Tarcísio só tem, dentro do primeiro escalão dele, 3 ou 4 secretários políticos. As principais pastas do governo Tarcísio são todos secretários técnicos. Isso faz uma diferença. Faz uma diferença. Julinho, cada macaco no seu galho. Exato. Cada macaco no seu galho. Você está envolvido nas comissões dos vereadores das cidades, está conversando com o Derrite, está conversando com o secretário me fugiu o nome.
O secretário de Segurança Pública é o Derrite. O secretário de Desenvolvimento Social, que é do estado de São Paulo, que é o Gilberto Nascimento Júnior, que é parceiro, amigão meu. Você está envolvido geral, né? Ah, eu gosto. Qual que é o futuro aí, Julinho? Qual que você tá... Lucas, me colocando na fria. Ele achou que ia ser só... Julinho, cada macaco no seu galho. Você tá envolvido com muita coisa. Qual que é o futuro do Julinho Fusari para São Bernardo? Eu quero contribuir com essa cidade, né? Nasci, cresci, construí família, moro aqui até hoje. Eu entendo que é uma cidade que tem um potencial enorme a ser explorado. Muitos que já passaram pelo comando dessa cidade puderam proporcionar algumas coisas, mas erraram em outras tantas. Eu acho que a cidade pode mais. Nós estamos muito bem localizados, muito próximo do porto. Agora com o Rodoanel também do aeroporto. Nós temos uma mão de obra muito qualificada. Vou te deixar de saia justa, então. Como que você contribuiria para São Bernardo? Eu acho que tudo tem o seu momento oportuno, mas eu me sinto preparado para outros desafios. Eu me sinto pronto. Hoje eu posso dizer que conheço a cidade de ponta a ponta. Eu posso dizer que conheço as dificuldades de uma população com as suas diferenças, sejam sociais, econômicas e outras tantas. Então eu me sinto pronto para poder apresentar projetos inovadores para a nossa cidade, poder voltar a cidade a ser a cidade do trabalho, a cidade do trabalhador. Nós podemos ver as pessoas voltar a ter alegria no rosto. São Bernardo pode mais. Infelizmente, os prefeitos que administraram a nossa cidade se acomodaram por conta do tamanho do nosso orçamento. Somos uma cidade que tem uma das maiores arrecadações do país. Você sempre falou isso, né, irmão? Não. Porque é real. Porque mas eu vejo assim, eu costumo dizer aqui, eu já conversei em outros bate-papos, que assim, eu realmente respeito e eu acho que assim, São Bernardo ganhou muito, lógico, a gente sempre podia ser melhor, mas São Bernardo ganhou muito com os últimos prefeitos. Eu não tenho uma ideologia ligada à esquerda, mas assim, pô, desde antes, né? O Dib contribuiu, ele tem a contribuição dele, ele deixou o legado dele, o Marinho deixou o legado dele. Então, assim, a gente gosta muito de bater, né? De criticar muito, assim, e é importante, mas assim, pô, se a gente parar para pensar, eles fizeram. São Bernardo de 20 anos atrás e hoje é uma outra cidade, e por responsabilidade desses caras que administraram. Então, assim, tenho gratidão, tenho também aquelas queixas, né? Mas tenho gratidão por todos eles, sabe? Fizeram. O Marinho deixou na minha opinião, né? Ele mexeu muito na área de saúde, as UPAs que ele reformou, o DIB que começou a construir essas praças, Maurício Soares, ele asfaltou a cidade toda, a gente tava com problema de... Então, assim, desde lá de trás a gente veio tendo um ganho muito expressivo. E isso, eu estou falando de 20 anos para cá, a gente percebeu que formaram-se grupos, né? Então, assim, São Bernardo hoje, a gente já percebe que algumas pessoas começam alguns grupos começam a se fechar e algumas lideranças começam a se apontar. Você é uma delas, claramente. Eu vi você falando, né, dessa parceria com o Alex Manente. Não parceria, mas assim, ele contribuiu e ele te ajudou nessa questão de levar os seus projetos municipais para a esfera estadual e federal. Como que é esse relacionamento seu com ele? O relacionamento com o Alex hoje é um relacionamento muito bom. É claro que nós nos conhecemos há muito tempo, eu e o Alex, né? E por conta disso nós tivemos momentos de altos e baixos, como todo e qualquer relacionamento, né? Mas sempre com muita verdade. E quando tiver que brigar, a gente vai brigar também. Mas tem muita coisa que a gente pensa em conformidade, a gente pensa em comum. E então, assim, eu entendo que o Alex também, assim como eu, a gente vê na cidade de São Bernardo do Campo um potencial enorme que não está sendo explorado. E a gente discute isso algumas vezes.
Por que as fábricas estão indo embora de São Bernardo do Campo? Mas se algumas estão deixando, por que outras não estão chegando? O que está faltando? Né? O porquê não trazer novas empresas para cá? Se nós temos a certeza que temos a melhor mão de obra aqui na nossa cidade, aqui no Grande ABC, se temos a certeza que estamos muito bem localizados, ou porque as grandes empresas não estão vindo para cá, ou porque algumas estão deixando. Então, essa preocupação que talvez os prefeitos que governaram essa cidade não tiveram por conta desse vultuoso orçamento. Né? Então, olha, eu preciso fazer escola, eu tenho dinheiro, só buscar mais um pouquinho no governo federal. Olha, eu preciso construir, tem orçamento para isso. Olha, eu preciso, tem orçamento para isso. Né? Mas agora a gente começa ver as empresas indo embora e a realidade já não é mais essa. Hoje, o IPTU e o ISS têm quase o mesmo peso no orçamento da cidade. E isso é preocupante. Porque, olha, se o IPTU tiver um impacto maior na arrecadação da cidade do que o ISS, São Bernardo do Campo se torna uma cidade dormitório. Deixa de ser uma cidade. Então, nós precisamos debater essa questão e poder debruçar as mangas em busca de atrair novas empresas para cá. Você sabe, Juninho, eu às vezes ando aí pela cidade, toda vez que eu encontro alguma pessoa relacionada à política, alguém que já foi candidato a vereador, ou que eles vêm me perguntar, ou a gente fala sobre política. Por isso que a gente criou esse podcast. Legal. Porque a gente só fala de disso. política. Só tomando cerveja. Podia falar de tanta coisa, só fala de política. Né? Mas eu vou dizer uma coisa pra ti, se tem algo de bom, porque em tudo você pode olhar o copo meio cheio, meio vazio. É chata a polarização, mas se tem algo de bom nisso, é que as famílias, querendo ou não querendo, começaram a falar de política. E espero que elas comecem a depois discutir políticas públicas. Hoje é política partidária, é política ideológica, mas comecem a discutir depois políticas públicas. Então tem esse lado bom, né? E nessas conversas, pô, e aí, quem você acha que vem para prefeito? Tudo, seu nome, lógico, sempre é citado. Mas uma coisa que me é perguntada e que é falada, e eu até quero dar a oportunidade aqui de você explicar, é questionado o fato de assim, falou, pô, o Juninho ele sempre foi oposição, quando o Orlando Morando ganhou a eleição, ele tinha uma oposição. Então aquelas pessoas que não eram simpáticas ao governo do Orlando ou ao fato dele ter ganho a eleição, te via como uma voz, né, para fazer oposição ao Orlando. Mas depois teve um momento onde vocês caminharam junto. E isso frustrou algumas pessoas que acompanhavam e que torcia para você estar lá na oposição. O que aconteceu? Explica um pouco para a gente, porque acho que é uma oportunidade de você falar para você esclarecer esse assunto. Tiago, eu vejo a política de outra forma. E olha, e até para a imprensa eu sempre falo isso. Eu não gosto desse jargão. Oposição, situação. Porque a partir do momento que eu adoto esse jargão, significa que aquilo que é bom, eu não vou votar a favor ou não vou elogiar porque eu sou oposição. E aquilo que é ruim, eu não posso debater, eu não posso enfrentar, eu não posso criticar porque eu sou situação. Então, isso te engessa enquanto parlamentar. Não é esse o meu papel, defender partido, defender prefeito. O meu papel como parlamentar é defender a população. Defender o bem comum. É este o papel do parlamentar. E foi para isso que eu fui eleito. Então, assim, olha, eu fui considerado o principal opositor ao PT. O principal fiscalizador do governo Marinho. O cara mais chato, que mais cobrou, que mais denunciou, né? Houve pedido de prisão da ex-secretária de Educação, a Cleusa Repúlio, você se recorda? Lembro. Denúncia que partiu do meu gabinete. Lembro disso. Né? Meu pai era vereador nessa época. Então, ocasionamos uma economia de 14 milhões ano nas novas licitações de uniforme e material escolares, por conta de ação minha. E aonde estava o PSDB naquela ocasião? Estava na Câmara, mas a gente não via essa disposição dos vereadores em fiscalizar, em cobrar. Por isso eu não acredito em partidos, eu acredito em pessoas. Olha, mudou-se o prefeito, mudou-se o governo. E assim, talvez o próprio Orlando possa fazer a minha culpa.
Porque quando inicia o governo dele, depois de um tempo, você se recorda. Greve do lixo, a cidade um cenário de verdadeiro abandono, né? Mato para todo lado, né? Um verdadeiro caos, né? Eu acredito que ele, como sempre foi legislador, talvez demorou a entender qual que era o papel do prefeito, né? E até a coisa engatilhar. Então, entendo sim que houve muitas falhas, muitos erros. E erros que não sou eu que digo. A justiça disse. O secretário de Meio Ambiente do prefeito Orlando Morando, denúncia que partiu da gente também, foi afastado e depois já condenado em primeira instância a 12 anos de prisão por venda de licença ambiental e cargos públicos. Assim como também houve a denúncia da questão da merenda, algo que ainda não está findado, que é a corrupção da merenda escolar das nossas crianças. Durante o governo Orlando Morando, onde a delegada da Polícia Federal pede até o afastamento dele da prefeitura na ocasião. Então, não era briga contra o Orlando. Caraca. Não era briga contra o Orlando. Não era oposição. É o quê? Parlamentar, defendendo os interesses da população e o bem comum. Agora, sim, naquele momento, pandemia, no momento que as pessoas estavam atravessando, inegável que foi dado continuidade às obras do seu antecessor, do Marinho, e aí essas obras começaram a ser entregues, e nós tínhamos uma eleição polarizada para o Executivo, entre a volta do PT, que era a volta do Marinho, ou a continuidade do Orlando. Então, algo nos unia naquele momento, que era não a volta do PT. E eu separo eleição de mandato. Então, naquele momento, eu não queria a volta do Marinho. Eu não queria, naquele momento, a volta do PT. Entendia que ele merecia dar continuidade naquilo que começou a caminhar e as obras começaram a ser entregues. E não foi só eu que entendi isso, né? A grande maioria da população entendeu também e o reconduziu ao segundo mandato. Agora, quando ele acerta, legal. A gente fala que acertou. Quando erra, nós estamos lá para cobrar, para denunciar. Assim como aconteceu, né? Agora com essas vendas desses terrenos que estavam sendo ocupados pela prefeitura, né? O histórico terreno da Secretaria de Educação, né? Desocupar a Secretaria de Educação tem história, há 30 anos, levava o nome do saudoso Salvador Arena, né? Um espaço privilegiado. Para quê? Para especulação imobiliária? Não para atrair novas empresas? Qual o impacto disso no futuro da nossa cidade? Quando nós precisarmos construir novos hospitais, pudermos trazer outros programas sociais para a nossa cidade e não tivermos mais áreas para ofertar. Agora, por que não ter uma área como essa para poder atrair novas empresas? Essa é a discussão que a gente tem que fazer. E eu não posso contribuir com este mal feito. E eu tenho que me posicionar. E se é contrário, eu vou me posicionar contrário. Pouco importa quem seja o prefeito. Então é este o meu comportamento. Eu sei que é difícil as pessoas entenderem isso, cara. Puta que pariu. Que é difícil. Eu sei que é difícil as pessoas entenderem isso. Sabe por quê? Porque, infelizmente, a nossa política é isso. Ou você veste a cor tal ou veste a cor tal. Ou você é esse ou você é aquele. Não. Eu sou eu. Tenho identidade própria. E eu vou defender o bem comum, defender os interesses da população. Acabou. E a gente te conhece por isso, né? Cara, e eu tô com uma pulguinha atrás da orelha aqui, cara. Preciso perguntar. Na era PT, você foi o pior opositor que tinha no PT. Agora, na era Orlando, você também é uma das pessoas que mais critica o Orlando. Isso não te dá um certo receio da retaliação que pode vir aí, cara? Pô, já tive de tudo. Porque, meu, você pega... Não é? Você lembra, né? Você lembra. Não é isso? Não é isso? Porque, meu, você bate pesado. Você fala, meu, o que é certo, a sua convicção você leva pra dentro da política. Sim. Tem algumas pessoas que não, fazem a política do jeito que ela tem que ser, mas você leva a sua convicção do jeito que tem que ser. E... Cara, se for diferente, eu tenho que parar. Entendi. Se eu me coloquei à disposição da sociedade, sabia dos desafios que eu ia enfrentar. E que desafio, né? E eu tive momentos tensos. Não vou dizer pra você que não. Ah, imagino. Não, com tudo que você tá falando, vivi cara... alguns momentos tensos. Nós tivemos ameaça contra a vida. Nós tivemos momentos tensos. Muitos momentos tensos. Os caras colocarem investigador, detetive contratado, policial contratado, para poder seguir você, ver aonde você vai depois que você sai da câmara, onde você está indo, onde você vai, onde você come, onde você bebe, onde você dorme, onde você mora. E nós já pegamos carros seguindo a gente. Então, assim, os caras vasculharam a minha vida. Eu mexi com o PT Nacional e o PSDB na época, a máquina do Estado.
né, com os interesses desses caras. Então eles vasculharam a minha vida. Você acha que vereador Eu tive, quando se leva ao pé da letra, eu tive uma assessora que ela chorando disse: olha, eu gosto pra caramba de você, gosto do que eu faço, mas eu não tenho condição emocional para continuar. Eu acho que o maior desgaste que ele falou, foi ameaçado, tentado contra a vida. Cara, mas tem que ter uma estrutura, uma estrutura familiar, emocional, espiritual, que você é cristão. Espiritual. As pessoas me perguntam: olha, a sua família, você não. Cara, eu sempre afastei minha família da política. Se você perguntar para os meus filhos se eles querem, eles falam: não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque trabalha muito. Eu abdiquei da minha família. Não foi só louros. Tem muita pedra que a gente carrega que as pessoas não veem. Então nós temos 2 exemplos aqui, né? Você passou isso para sua família e meu pai passou isso para a gente também. A gente não quer entrar na política porque sabe o desgaste que é, né? E assim, se seus filhos vão crescer, e qual que é a dinâmica? Político é tudo igual. Político é tudo ladrão. E assim, se alguma vez nós decidimos entrar, a gente vai saber o que vamos ter que abdicar para entrar. Mas eu vi hoje eu não vou falar qual era o deputado que estava no Pânico hoje, e ele falou isso. Ele falou que esse discurso de que política é tudo igual, político é tudo ladrão, é um discurso que os políticos de carreira querem realmente que perpetue, para que gente decente não entre. É isso aí. Vamos afastar a gente para ficar aqui com a gente, né? O movimento tinha que ser ao contrário. Nós precisamos de mais gente do bem. E as pessoas de bem estão se afastando. Sim. Isso é ruim. Sim. Você sabe que quando... É uma história. Mas quando meu pai foi candidato, na segunda reeleição, não sei se você lembra do Macalé. Lembro. O Macalé, ele foi vice-prefeito, foi vereador. Velho Macalé. E ele estava numa reunião e ele participou, uma reunião do meu pai, e aí ele pegou e falou assim, e é uma coisa que eu estendo a você. Ele falou assim, a gente está aqui na reunião, né? A gente devia estar aqui pedindo para o Cabreira ser candidato a vereador. A gente está pedindo para poder votar nele, não ele pedindo nosso voto. Porque a política precisa de gente assim. Então, a partir do momento que a gente identifica, né, a gente tem que fazer questão de defender essa pessoa, de estar do lado dela, dar o suporte que ela precisa para que ela acontecer tudo isso que a gente falou aqui. E as pessoas de bem, quando elas querem fazer da forma correta, elas acabam sendo perseguidas. Você falou do seu pai, quando ele falou, olha, eu vou me colocar à disposição para poder estar no cargo executivo. Eu sei o quanto foi duro para ele, o quanto pressionaram, o quanto colocaram gente para pressionar ele, o quanto que ele foi... Mas ele sofreu até no mês do ano passado. E gente perseguindo, e não é fácil. Então, assim, o sistema não quer isso. Não quer. E assim, você tá, eu acho que, numa fase parecida com o que meu pai estava em 2016. Que é aquela fase assim, sabe? Já tinha contribuído, falando que você já contribuiu, acho que você tem muito a contribuir no legislativo ainda também. Mas assim, meu pai sentia que já tinha passado um momento dele no legislativo e ele falou, eu vou me pôr à disposição do executivo, né? E ele teve bastante sondagem, né, para ser candidato a prefeito. Ele até lançou a candidatura a prefeito, depois acabou voltando a vice e foi uma maneira de sair, né? E aí, por opção, ele realmente acabou abdicando aí do mundo político, mas eu vejo, assim, para nós enquanto família foi excelente. Foi excelente, né, pra gente. Então, assim, graças a Deus que ele fez isso. Mas a sociedade perde. Mas para mim, enquanto população, ter pessoas... E Julinho, não é... A gente fala assim, né? Todo mundo que vem aqui a gente gosta, né? A gente gosta mesmo. Mas, assim, eu tô citando você, mas a gente tem que ter pessoas como você, tem que ter pessoas como as que estão aí representando a gente, que estão com disposição. O povo que escolha, né? Mas assim, a partir do momento que a gente fez a escolha e vê um político que está levando as causas que a gente acha que a gente tem que dar suporte, né? Então, assim, não dá para desmotivar uma pessoa que nem você, né? Eu acho que, pelo contrário, a gente tem que motivar para que, voe e vai, assim, continue defendendo as suas pautas, que elas são... A gente está vendo o resultado no dia a dia. E é difícil, principalmente para vereador, porque eu sei que meu pai foi
você vê o trabalho do vereador. E eu falo um projeto do seu pai, que eu peguei depois e até hoje a gente não conseguiu aprovar. Que é Até hoje não conseguiu aprovar. Porque era do Cabreira esse PL. E ele não conseguiu aprovar também. Ah, mas você tá tentando aprovar E eu o tô PL? tentando aprovar o PL que era do seu pai. Tá brincando, que da hora. Nem como falei pra ele. Que é obrigar as unidades de saúde a colocar ali, ó, os profissionais de saúde que estão trabalhando naquele horário, naquele dia e o horário deles. Ah, pô, legal. Isso aí já deu até cadeia lá no Rio de Janeiro. Você se recorda da questão dos médicos fantasma? Teve aqui em São Bernardo. O cara vinha, marcava o ponto e sumia atendendo os consultórios particulares deles. E aí seu pai apresentou na época esse projeto. Tem aquele Gabriel Não Monteiro. aprovou ainda? O sistema não quer. Aquele Gabriel Monteiro lá no Rio de Janeiro, lá, que é aquele vereador que sim, entrava dentro das UBS, via os médicos dormindo. Já deu até. Ele foi preso e tudo mais. Mas o. E o meu pai ele criou a comissão. Na Câmara Municipal, ela tem uma comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, com necessidade. Foi meu pai que criou essa comissão. E lá atrás, assim, por isso que eu falo que é uma coisa que me mexe, porque foi uma conversa que eu tava tendo eu e ele. E eu falei, pô, precisava a gente fazer alguma coisa para defender essa. E ele criou essa comissão também. Comissão do quê? De defesa das pessoas com deficiências. Tem uma comissão dentro É uma da Câmara comissão Municipal. permanente. Entra o TEA ou não? Todas. E é uma comissão permanente, não é uma comissão programa. Ela dá parecer em todos os projetos que envolvam o tema. O pai criou? Aqui em São Bernardo? Foi. E foi logo que o Fernando nasceu. A gente conversando com ele. Eu falo porque eu não aproveitei essa fase do meu pai de política, então por isso que eu fiquei os 12 anos. 12? Os 12 anos sentado no carro com ele e acompanhei ele, foi bacana, foi uma fase legal. O seu pai era conhecido como formiguinha, você imagina. Você trabalhava. Nem vi Era meu o pai. símbolo dele. Nessa época, nesses... É que o Lucas era novo, né? O Lucas era novo. Ô, Julinho, e a sua história em São Bernardo? Você nasceu aonde? Onde você estudou? Como que foi sua vida aqui antes de ser vereador? Quem foi sua primeira namorada? Pronto. Pronto. Cara, eu nasci no bairro Demarque, que é o Jerusalém. Né? Jerusa. Ali eu me criei, cresci. Conheci minha esposa ali. Ali eu frequentava. Foi a primeira namorada. A igreja católica não foi a primeira namorada. Eu vou falar pra ela sabe que é. E aí frequentava a igreja, comunidade jovem, foi onde eu a conheci, inclusive. Você é católico, gente? Católico. E aí, comecei a me envolver com trabalhos sociais, mas nunca pensei que isso ia parar na política. Mas olha que coisa. Fiz Senai, no Senai, fui escolhido como presidente do Grêmio Estudantil. Aí começo a trabalhar na empresa, na época do Senai, Prensa Schule. Me escolheram para ser representante lá dos trabalhadores, na CIPA. Então, assim, eu sempre estava sendo... cogitado. Escolhido para... sempre estava ocupando, né, papel de liderança, mas nunca pensei em política. Só que por conta dos trabalhos sociais que a gente acabava desenvolvendo, primeiro na igreja, depois no dia a dia das pessoas, eu estava realizado na iniciativa privada, e aí comecei com um trabalho social no bairro, mas até então não era o que me chamava a atenção política, era de ajudar o próximo, de servir. E aí esse movimento todo acabou me empurrando para a política. Quando eu vi, já era inevitável não ser. E aí eu já não me... O que me dava prazer era poder ajudar, era poder servir. Era isso que me dava prazer. E aí acabou que na política. Pelo seu jeito, então, né? Pelo seu jeito te levou onde você está hoje. A gente não percebe. Mas você procurou um partido ou você foi procurado? Não, na época, meu pai, meu falecido pai, ele tinha bastante amizade na época com o Giba Marçom, que na época ele era deputado estadual. Era lá da Assunção, né? Era naquela região toda. E aí, por conta dessa afinidade, foi aí que a gente descobriu a política, descobriu o partido, tudo. E foi uma aventura a primeira vez que eu saí candidato. Sempre é, né? Cara, por quê? Porque, na verdade, eu não fiz campanha, eu trabalhava na termomecânica. Termomecânica. Coloquei a campanha, mas tive uma votação expressiva, fiquei entre os 40 mais votados da cidade. Né? Sem fazer campanha. E aí, na eleição seguinte, eu não saí candidato. Caramba! Não saí candidato. Por uma questão ideológica minha,
partido que eu estava afiliado tomou outra posição e eu não me sentia vontade de ser candidato. E só fui ser candidato na outra. Esperou 8 anos. E aí ganhei a eleição. Uma eleição improvável, que ninguém acreditava, porque na chapa que a gente estava tinha vereador, tinha... E nós deixamos alguns para trás. É na aventura. Foi uma coisa... E é uma coisa assim, quando ele fala assim, é uma aventura, porque quando você não tem mandato, primeiro assim, você não tem apoio, você não tem, assim, quando você com mandato, você ainda tem uma estrutura, você tem os assessores, tudo pra te ajudar, você é sozinho. O pessoal tem que gostar de você. Você é sozinho, E antes né? você não tinha rede social. Você é sozinho. É o que você falou, não tinha rede social, meu pai, tinha nada, o Facebook apareceu, meu pai já era vereador. Não tinha Facebook quando... Olha, eu digo pra você, o Facebook, aí o cara fala assim pra mim, é um barato, o cara fala assim, Julinho, por que você não fazia live na época do Marinho? Eu falo pra eles, poxa, não tinha live. Não tinha Instagram. Parece que é uma coisa que a gente tinha a vida toda, mas não tinha live, é algo que... Não tinha Instagram, né? É um barato. Como que as coisas mudam? Muito rápido. Né? Muito rápido. Né? Então... O que você acha do meu irmão ser vereador? Eu acho que chegou a hora. Eu acho que chegou a hora, né, Lucas? Eu acho que chegou a hora. Mesmo porque, eu vou ser sincero, quando a gente vê pessoas do bem, bom coração, boa formação, né? Quem conhece seu pai sabe quem é seu pai, então olha para vocês. Família. Sabe a formação que vocês tiveram, a índole que vocês têm. Então a gente sabe que esses valores, e eu estou lá dentro, sei o quanto esses valores são importantes no nosso dia a dia. Porque a todo momento, de alguma forma, você é tentado a fazer aquilo que não é correto. Né? E se os seus valores não estiverem muito bem alicerçados, você pode aí cair na tentação. Então, pessoas que têm esses valores muito bem fundamentados, muito bem alicerçados, são de suma importância para estar na vida pública. Mas a nossa família, eu vejo assim... Eu defendo, hein? Olha, vou te falar... Mas eu vejo assim, a família Cabreira, assim, em relação a cargo eletivo, nós já fizemos a nossa parte. Mas a gente, eu acredito assim, que nós podemos, se a gente ainda tiver em condição de contribuir, a gente vai contribuir, sem interesse de cargo, de nada, mas assim... para que essas coisas se concretizem, para essas que tudo isso que a gente conversou aqui seja realidade, que entendeu? É o bem comum. Que é o bem comum, entendeu? Então é isso. Não, se a gente tiver, que é aquela coisa que todo mundo fala, não quero nem saber de política. Não é isso não. Eu não quero ser candidato, mas não é que eu não quero não saber de política. Eu quero estar do lado dos políticos, que eu acredito, e poder contribuir para que eles possam fazer isso daí. E é o bem para todos. Olha só, trazer novas empresas para cá, fomentar a economia, aquecer o nosso mercado, vai refletir na vida de todo mundo. Você vai vender mais seguro, o outro vai vender mais bom tinto. Para todo mundo, e as pessoas vão estar bem. Vai diminuir o índice de criminalidade, sim. Vai aumentar a qualidade de vida das pessoas. Né? Quer dizer, então, é isso. É uma cadeia. É uma cadeia. É uma cadeia. Fazer o bem. Júlio, tem alguma coisa que, assim, você se arrepende? Ou de ter feito, ou de não ter feito? Olha, Na política, depois que é que a gente ia acabar de falar antes. Não, a política, eu me completo, eu me encontrei. Porque tem hora que tem as baixas. Você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Baixas é foda. Mas logo a gente toma uma energia e segue em frente. Mas eu teria, talvez, apesar que eu não consigo encontrar a resposta até hoje, a política, ela, quando feita de verdade, com engajamento, com vontade, com entrega, ela também é solitária. Então, ela te afasta. Então, assim, muitas vezes eu abri mão da minha família por conta da política. Né? Você não tem final de semana, não tem... E não é que alguém me obriga a isso, eu me obrigo a isso. Esse sou eu. Então, eu perdi muita coisa, né? Que hoje é impossível resgatar. Então, talvez eu faça a minha culpa nisso. Mas quando eu olho também, eu falo, podia ter sido diferente? Não. Porque se fosse diferente, eu não seria eu. É o processo. É o processo. Então...
E aí entra a questão religiosa, né? Se Deus permitiu, é porque eu tenho uma missão a cumprir. Mas se você colocar isso na frente, realmente nada te derruba, né? Por mais que tenha erros, você vai corrigir o erro e vai voltar para trás e dar 2 para frente e nada te derruba. Se você tiver realmente essa questão da espiritualidade na frente, né? Banheiro unissex. Eu vi hoje na rede dos deputados federais aí, vi do Paulo Bilinski, vi do Palumbo, estavam os dois juntos lá, falando que em São Bernardo do Campo caiu uma lei. Existia um projeto de lei, ou uma lei que tinha sido aprovada, desculpa a minha ignorância aí, de não estar muito a fundo no projeto, mas que o tribunal cassou a lei que agora pode, em São Bernardo do Campo, nas escolas das criancinhas, ter banheiro unissex. É isso mesmo? Isso aí. Não tá de ponta cabeça. Mas é isso mesmo o quê? Vamos lá, deixa eu explicar pra você. Eu tenho até a lei aqui, viu? Que eu falei sobre isso. Só dar uma ênfase assim. Que porra é essa? Olha, essa lei é uma lei. Era um projeto de lei de 2021. É uma lei de minha autoria que proibia o banheiro compartilhado, o banheiro unissex compartilhado. E é importante dizer essa palavra: compartilhado. Por quê? Porque tem alguns espertalhões que falam assim: olha, na sua casa você tem um banheiro unissex. Não, lá vai entrar num espaço confinado um por vez. Não é esse banheiro. É o banheiro do shopping, é o banheiro dos restaurantes, é o banheiro dos bares. Que é um por vez. Banheiro compartilhado, é aquele banheiro compartilhado que você entra naquele espaço confinado, né? E aí você tem vários boxes. Então, este banheiro ser banheiro unissex. Então, a minha lei proibia este tipo de banheiro em São Bernardo do Campo. Sempre deixei claro que não era nada contra ninguém, mas o propósito dessa lei era a defesa da mulher. Era a defesa das crianças. Quantos crimes a gente vê de pedofilia, de abuso sexual, de violência sexual contra a mulher? Até no transporte público. Metrô, muitos defendem um vagão rosa para que andem só as mulheres neste vagão, de forma apartada. Se acontece isso dentro do transporte público, o que pode acontecer dentro do banheiro compartilhado? Olha o caso do Daniel Alves, da Espanha. Isso tudo somado à bebida? O que aconteceu dentro daquele banheiro? E foi num banheiro unissex, né? Sim, do Daniel Alves. Tantos banheiros e tantos outros casos. Aí que eu tenho uma pesquisa que 90% dos casos de violência sexual contra a mulher em países que adotaram banheiro unissex acontece dentro desse ambiente. 90%. Poxa, é 90%. Então, assim... O que você trouxe aí? E aí, alguns estudos que foram feitos a respeito disso, dos banheiros. Olha lá, banheiro unissex. E aí, na campanha presidencial, isso é interessante frisar. Porque não é questão de partido ou ideologia. Tá aqui, ó, na Gazeta do Povo, de quinta-feira, 18 de maio de 2023. Diz, olha, tanto Lula como Bolsonaro se posicionaram a favor de banheiros separados para homens e mulheres. O Lula falou que banheiro unissex em escola era coisa do Satanás, não é? Ele falou só pode ser coisa do Satanás. Alguma então, coisa assim, tem que pesquisar aí na internet, também não vou falar que ele... Mas só pode ser coisa do Satanás você achar que uma criança tem que... Essa lei, ela foi aprovada pela Câmara Municipal. Comprei uma briga para poder aprovar essa lei. Em defesa da mulher, em defesa da integridade das crianças. E depois ela foi sancionada pela Câmara Municipal. A Câmara foi muito corajosa nessa questão. Pois até o prefeito não quis colocar a mão nesse vespeiro. Ele se eximiu de entrar nessa discussão. Ele nem vetou, nem sancionou a lei. Deixou percorrer os 30 dias e a Câmara foi lá e sancionou a lei. E é importante a gente dizer uma lei sua. Uma lei minha, uma lei de minha autoria. Porque eu tenho convicção do que a gente propôs. E outra, a questão da constitucionalidade, nós, vereadores, podemos legislar sobre a questão de postura dos comércios, das atividades comerciais na cidade. Então, nós temos esta prerrogativa. Só que o Ministério Público ingressou com uma ação, disse que nós estávamos violando a Constituição por conta da defesa das minorias, mas ninguém está atacando minoria alguma. Talvez até preservando essas minorias também, né? E aí o TJ
acatou uma ADIM proposta pelo Ministério Público, derrubando essa lei. Só que nós já estamos ingressando com um recurso, né? Existe recurso, nós vamos levar até a última instância, porque já existe uma discussão também no Supremo Tribunal Federal com relação à validade da lei ou não. Então nós vamos levar até a última instância, porque nós temos tal prerrogativa. Porque senão fecha os parlamentos, poxa. Se o judiciário, eles querem legislar e eles querem governar, tem uma grande preocupação da gente estar vivendo a ditadura da toga. Muito se fala em ditadura, e a ditadura ela pode se estabelecer de várias formas. Quando um dos poderes da democracia começa a se sobrepor e interferir no outro poder, isso é ditadura, isso não é democracia. Você pode falar. Mas já está mas já tá instalado, né? Essa ditadura, né? Então, A gente viu agora o caso do Deltan. Já é uma, as coisas que estão acontecendo aí, na minha opinião, já está instalado. Já não é uma coisa, já não é mais um anúncio, vai acontecer, já está acontecendo. E as coisas vão acontecendo já se nós não nos manifestarmos. Eu apresentei quarta-feira uma moção de repúdio ao TJ pela decisão, interferindo numa lei aprovada e sancionada pela Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. E essa moção de repúdio, mais uma vez, a Câmara Municipal teve um comportamento corajoso de 15 parlamentares. É importante a gente frisar o número dos 28. 15 desses parlamentares votaram a favor dessa moção, aprovou, e o TJ receberá uma moção de repúdio por conta dessa decisão deles, anulando uma lei nossa que estava em vigência no município de São Bernardo do Campo. E se fizer uma pesquisa, nós temos aí pesquisas, estudos, instituições, podem pegar aí pesquisas, até instituições ligadas às minorias, elas são contra esses banheiros compartilhados. Tá ficando muito sério o negócio aqui, é melhor cortar. Então, não? assim... É melhor cortar. Então, tanto na questão constitucional e na questão de segurança. Olha, vamos pensar aqui, vamos levar para o nosso mundo real? Então vamos lá. Mundo real. Você vai num bar. Né? Eu vou num bar. Eu vou usar o banheiro naquele espacinho lá, entrei no meu quadradinho, vou usar o banheiro. E naquele momento eu faço o xixi, a gente faz de uma maneira, né? E muitas vezes o homem, a mulher reclama, né? O homem mora às beiradas do vaso, aquela coisa, né? Não limpa, é uma maravilha. Abaixa tanto. Eu mijo fora. E aí depois quem é que vai usar? Aquele mesmo... É uma mulher. Questão de saúde pública. E o cara às vezes bebeu um pouquinho a mais, aí o cara vai sair daquele espaço reservado. Aí o cara nem fechou a barguinha, já tá... Cara, aí vamos discutir a questão de atentado. E se a mulher começar a mijar de pé? Porque resolve o problema, né? Acho que vai piorar ainda mais. Não, mas esse realmente eu acho que é um... Sabe, é uma discussão que não precisava estar sendo feita. Não precisava. Mas assim, mas nós estamos vivendo num mundo onde dá a impressão que, não é real. Porque assim, tem coisa que é discutida e fala, não é pra você estar discutindo isso. Não era pra estar discutindo. Não precisava. Como que a mulher vai mijar em pé? Como tem alguém que defende isso, gente? Né? E assim, aí você fala, como tem alguém que defende isso? Aí vem o tribunal. Cara. E é importante frisar. Não é nem que ele defende, ele passa por cima de um poder legislativo e fala, cancela e fala, vai ser assim. Olha, Thiago, eu vou dizer para você, na hora da votação do projeto de lei, quando aprovado o projeto de lei, até aqueles que se diziam não ser a favor, não tiveram coragem de votar contra o projeto. Esse projeto foi aprovado não por unanimidade, mas não teve um voto contrário. Só abstinência. Só apertaram o botão. Uhum. E aí, explica? Nem abstenção tiveram coragem de apertar. Então foi só... Você apertaria? Hã? Você apertaria? Ele fez. A lei é minha. A lei é dele. Se tiver coragem de apresentar a lei, de brigar e de aprovar. E mais uma vez eu digo, não é nada contra, nada nem contra ninguém. É a preocupação com as mulheres. Eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha de 16 anos. Eu pergunto, e muitas vezes eu transfiro essa pergunta para as pessoas. Você se sentiria seguro e sua filha ir para um restaurante, ir para uma balada à noite, num bar, e usar o banheiro que o Daniel Alves. E usar um banheiro compartilhado? Qualquer pai se sentiria inseguro numa situação como essa. E outra,
Hoje, em qualquer situação, a mulher, ela pode se sentir ultrajada e aí, dentro daquele espaço. Que não pode ser filmado também, né? Não pode ser filmado. Lógico. Imagina o não tanto tem imagem. Imagina o tanto de processos, É ruim pra todo mundo. Não é histórias bom que vai pra acontecer ninguém. ali. É isso, não é bom pra ninguém. Aí teve casos aí que aconteceram, sabe? Então, assim, gente, pra quê? Nós vamos deixar a coisa caminhar nesse sentido. E você ainda tá dando exemplo de shopping, de balada, que já é um absurdo. Né? Já é um absurdo. Agora os caras estão falando de escolinha de criança, gente. É escolinha de criança, é uma coisa que não tem cabimento. Então, Caramba, assim, hein, Julinho? Ajuda a gente, hein, Julinho? Não, nós vamos brigar até a última instância. Pelo amor de não Deus, é fácil. Não é fácil, não é fácil, porque eu acho que o nosso maior problema hoje é eu acho que você é mais capacitado do que eu para falar isso, mas são dois problemas. Primeiro, o judiciário está ideologizado e até o alto escalão. E quem poderia, começando do alto, resolver é o Senado, que não age. É aí aonde o judiciário acaba legislando. Exatamente. Porque o Senado e o Congresso não agem. Porque assim, uma coisa dessa que nem o do Deltan Dallagnol, era uma coisa que o Senado deveria agir. Já deveria, essa questão da CPI, do lava-toga, isso já devia estar acontecendo. Porque tem Entendeu? CPI pra tudo e não tem CPI pra isso. Para isso, precisa pelo menos investigar. Não é que você vai caçar, vai impeachmentar um juiz. Não é, mas vamos dar uma olhada. Por que você está agindo assim? Ô, Alexandre, por que você está agindo assim? Entendeu? E ninguém toma essa decisão. E aí é um dos caras. E vai acontecendo aos poucos. Thiago, Vai, aos e poucos. não volta, hein? Em uma hora, hoje, são os deputados que estão sendo cerceados, né, do seu direito de falar, do seu direito do foro da palavra. Daqui uns dias vai ser o cidadão. Mas eles já estão sentindo. A própria classe artística que apoiou muito essas ideologias, apoiou muito, fez o L e tudo mais, a gente já vê sentindo a liberdade sendo tirada. Então, assim, esse tipo de reclamação e a água já está batendo. E uma coisa que eu tenho convicção cada degrauzinho que a gente perde na liberdade, ela não volta. Para a gente voltar vai demorar décadas. E nós estamos perdendo muito rápido. Está sendo muito rápido que eles estão tirando liberdades nossas, inclusive de expressão. E isso não volta. Eu nunca pensei na vida que eu teria medo de um dia sentar numa brincadeira dessa que nem nós estamos fazendo aqui e falar algumas coisas. Exato. Eu nunca pensei, eu sempre vivi num mundo, eu tenho 40 anos. Então há 40 anos que eu vivo num mundo onde eu achava que eu podia falar o que quisesse. E muitas vezes não tem a compreensão daqueles que deveriam compreender até esse choque de sociedade, né? De alguns que já viveram um outro mundo e esses que estão vivendo. Sim. Existe um choque aí. Sim. Né? E precisa ter um entendimento. Sim. Não tem entendimento algum. Sim. Né? Como que, quando eu falo assim que eu nunca imaginei viver num mundo assim, até o ano passado eu não teria esse medo. Hoje a gente já tem. E eu até acho da responsabilidade do que eu falar, eu tenho que assumir. Sim. Eu posso falar alguma coisa que de repente eu ofenda e a pessoa não goste, e aí, trâmite legal e resolve o problema. Já existe lei para tudo isso. Sim. Né? Mas agora, ter medo de falar por conta de ditadura, de liberdade de expressão, você não vai nem ser julgado. O cara já vai falar, não é assim que não é certo. Julgamento. Não existe julgamento. É uma decisão monocrática. Pau, já era. Não pode mais sair. E pior ainda, de parlamentar, ser. hein? Pior ainda. Pior ainda. O seu passaporte está preso, você não pode sair de São Paulo. Daqui uns dias você não pode sair de casa. Você está preso em casa, você fica em casa, prisão domiciliar. Tem um comediante, o Léo Lins. O Léo Lins. eu vi isso aí, cara. O Léo Lins, foi agora. O show dele foi cassado e ele não pode sair de São Paulo. Porque ele fez um show de comédia que fala aí de. Nem sei se eu concordo. Não é que eu concordo, não importa. Entendeu? Eu falo que às vezes eles pegam um pouco pesado também, eu entendo. Mas não vai. Se você não gosta, não vai, não assistir o show dele. E digo o seguinte, digo mais. Olha, pegou? Então, peraí. Pega os pontos onde pegou, e é o que você disse. Abre-se um processo, julgamento. Se lá no final ele tiver que pagar, seja por do que for, até preso, ele tinha que ser preso. Mas houve direito de defesa, julgamento, um processo que rolou, mas
de uma forma monocrática. Não acontece mais. Não acontece mais isso. Não acontece mais isso. É um absurdo. É um absurdo. Bom, gente. Fala aí, Julinho. Finalizando. Agradecer vocês. Que é isso, a gente tem que Tiagão, agradecer. agradecer Foi você. muito legal. Muito Foi legal. muito legal hoje. Foi. Puta. Fala aí, Edson. Foi legal, Edson? Foi top. Porra. O Edson é assessor do Julinho Fusari, foi assessor do meu pai e é um amigo de longa data, tá aqui acompanhando a gente. Edson, obrigado por essa... Senhor, Edson botei. Ele até ajudou a gente aí nessa... Apesar de eu ter amizade com o Julinho, da gente ter esse contato, o Edson... O Thiago não convida, né? O Thiago, a família Cabeleira não convida, ela convoca. Boa, obrigado. Então, mais uma vez, obrigado aí. Obrigado, Fernando, meu filho. Hoje eu pensei muito em você nesse podcast. Todos, né? Se fosse ele, não aconteceria, mas hoje eu pensei muito em você aqui, porque o Julinho falou muitas coisas aqui que eu lembrei da nossa história. O Slim, todo mundo. Gente, obrigado hoje. E ele é o chefe, o Fernando é o chefe da produção. Gente, obrigado. Hoje é um dia que realmente eu tô emocionado, assim, porque feliz, foi cara. muito Tô bacana, bem foi feliz. muito legal. Julinho, porra, foi muito legal mesmo. Obrigado por ter vindo, cara. Não, real. É verdade, Obrigado, Eu foi que legal. agradeço. Você Como você disse, é a corrente do bem. É a corrente. O negócio, Essa energia a gente sente. o negócio encaixa. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem aí agora, nos próximas semanas, aí alguns convidados aí que nós vamos ter bastante assunto legal para conversar. E mais uma vez, Julinho, obrigado. Até a próxima. Valeu, Até a próxima gente. aí. Fica com... Vale a pena ver de novo.